Hoje nós estamos aqui com Marco Silva Quarteroli, engenheiro eletricista, 42 anos, pai do Benício e do Gustavo, marido da Joyce. Boa noite, meu amigo Marco Quarteroli, prazer em tê-lo aqui, cara. Fala, Rafinha, boa noite. Será que eu posso te chamar desse jeito, né? Pode sim, Pode né? sim. Pode sim, tá em casa, estamos aqui Beleza. conversando, tá em casa, tá tudo em paz. Tudo certo. Marquinho, prazer imenso de você estar aqui hoje, né? Sabe que enaltecer o grande programa que nós temos aqui, né? Da engenheiros, né? Uniu a engenharia, ainda mais hoje. Pessoal, detalhe importante, né? O Marcos hoje está como secretário de obras da cidade de Cubatão, né? Então esse link com a associação é muito importante para a área da engenharia, né, Marco? Com certeza. Entendeu? Marco, a gente tem sempre uma dinâmica aqui do programa, né? De entender como foi a trajetória do cada profissional, porque ser engenheiro até chegar ao seu diploma é difícil, hein, Marco? Bota difícil nisso, cara. Bom, pra gente... Conta pra nós um pouquinho como você começou. Você foi direto pra engenharia, você fez técnico, como é que foi isso? Então, como eu comecei meus estudos na área técnica, meu primeiro curso foi eletricista de manutenção no Senai. Na época eu tinha apenas 15 anos. A minha ideia na época era estudar a parte mecânica, porque eu imaginava que o curso era voltado para mecânica de automóveis, né? Porém, eu lembro como se fosse hoje, quando eu fiz a visita no Senai, que eles apresentam toda a estrutura da escola, que eu vi a questão da parte elétrica, eu falei, é isso aqui que eu quero. Apesar do meu pai, assim, algumas vezes ele fala, como ele sempre trabalhou na área, meu pai é petroleiro, né, aposentado. Seu pai foi engenheiro também? Não, meu pai não. Ele é só técnico, só. Aí meu pai sempre alertou, falou, a área de elétrica ela é perigosa e tudo, mas eu falei, não, eu vou seguir porque é o que eu vi lá, é o que me chamou a atenção e eu vou seguir nessa empreitada aí. Então eu cursei, meu primeiro curso foi esse, do Senai, eletricista de Cubatão. Estudei lá de 95 a 97, me formei lá, fiz o curso técnico de eletrônica. Eu peguei o último ano do Senai, eu estudava o dia inteiro, período integral no Senai, e à noite estava no técnico. E aí depois que eu me formei em eletrônica, né, que o meu técnico foi de eletrônica. Aí sim, o ano seguinte eu entrei na faculdade, mas quando eu entrei na faculdade, na época a febre do momento, a profissão do momento era engenheiro de telecomunicações. Naquela virada, né? Qualquer jornal, enfim, qualquer local que falasse sobre emprego, sobre profissão, era o engenheiro de telecomunicações, que era a profissão do momento. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer engenharia de telecomunicações. E aí, como o pessoal sabe, a engenharia até um determinado ponto ela é comum, né? Tem algumas matérias comuns aí para todos os cursos. Mas aí quando chegou na metade do curso, que realmente você tem que definir qual é a área que você quer, aí eu peguei, conversei com meu pai e falei assim, mesmo o senhor falando da questão dos perigos e tudo, mas eu vou para a parte elétrica, que é o que eu quero mesmo. E aí, se apaixonou pela elétrica. Aí eu terminei a faculdade em 2007. Tava com quantos anos nessa época? 2007, vamos lá. Antes tem 30 anos ainda. 26 anos? 26 então, anos. Vamos dar uma parência nesse detalhe, né? Eu venho fazendo alguns programas voltado para engenharia e sempre procuro saber a trajetória de cada engenheiro, né? E em Cubatão parece uma espécie incrível, cara. Eu ingressei na faculdade com 27 anos, né? Os outros amigos também, tem o Bruno, que é um amigo nosso, também com 27, o Alexandre Galdino também com 27, o Flávio também com 27, 26. Então essa é uma idade, né? Então, eu acho que maturidade. Se eu fosse voltar lá, vamos falar assim, lá atrás, e para poder fazer tudo isso novamente, eu acho que eu também não teria entrado na faculdade com a idade que eu entrei, que eu comecei praticamente com 18 anos, né? Então eu estudei, durante 2 anos, tranquei minha matrícula,
Até para refletir um pouco, que eu acho que depois que eu entrei, que aí você vê toda a dificuldade que é o curso de engenharia, que a engenharia não é para qualquer um, não. E você estudou qual faculdade? No Santa Cecília. No Santa Cecília. Santa Cecília. E Santa Cecília sempre foi muito renomada na questão de estudo. Tinha que estudar de verdade aí, então. né? Apesar de, eu lembro que na época também o Santa Cecília tinha uma situação que qualquer lugar que procurar emprego, menos engenheiro formado no Santa. Na época tinha muito disso, tinha esse estigma aí de falar que não, se você for procurar um emprego for engenheiro formado no Santa Cecília na época, eles não aceitavam. Não sei porquê, mas eu vi muitos anúncios de jornal, que na época ainda era anúncio de jornal, né? Sim. Não tinha muito nessa questão de rede social, essas coisas na internet. Então a gente via bastante isso. Mas assim, o que a gente sempre ouve falar é que a faculdade quem faz é o aluno, né? Sim, sim. É o aluno que a dedicação dele, independente de qual faculdade, se a faculdade é boa ou ruim, é o aluno que mostra isso. Mas a referência que eu tenho do Santa é sempre boa, viu, cara? Sempre o pessoal... Eu não tenho nada... Tanto que hoje tô conversando com o secretário de obra de uma cidade, do maior polo industrial do estado de São Paulo. Eu, na época, os professores que me deram aula do curso de elétrica eram excelentes professores, todos da área, com uma experiência enorme. Marquinhos, mas na trajetória da faculdade, o Senai te ajudou muito, né, com as matérias? Então, na verdade, o Senai é a base de tudo, né? Porque assim, eu conheci muitas pessoas que estudaram comigo que chegaram lá sem nenhuma noção básica, vamos falar assim, da elétrica, né? É difícil. É lógico que se a pessoa se dedicar, ela consegue tocar, mas acho que é muito difícil. O Senai é uma bagagem tremenda. Sim. O técnico também me ajudou bastante. Sim. A única coisa que eu acho que me dificultou um pouco, a engenharia é a matemática pura, né? Como eu fiz o curso técnico junto com o segundo grau, que é o ensino médio, então eu só tive matéria fora da grade técnica só no primeiro ano. Então, principalmente matemática. Então, quando eu cheguei na faculdade, que eu comecei a ter, a matéria que me causava pavor era cálculo. Então, até eu conseguir que aquelas informações entrassem na minha cabeça, foi um pouco difícil. Demorou um pouco, mas depois com o tempo aí as coisas fluíram e... Aí você virou literalmente um engenheiro e o cara dinâmico. Daqui nada pega pra nós, né? Não. Solução tem tudo. Com certeza. Eu acho que também aí tu tocou numa situação, aproveitando já falando um pouco da minha experiência profissional, eu trabalhei na Cosipa. Quanto tempo de Cosipa, Marcos? 6 anos. 6 anos? E antes de eu entrar na prefeitura... Mas você entrou lá como técnico? Eu entrei como eletricista de turno, que era o que atendia só emergência. Trabalhava no turno da manhã. Tudo que era problema com vocês. Tudo que era problema, eu trabalhava só que eu não rodava toda a área da Cosipa, eu trabalhava numa área específica, eu trabalhava na laminação a quente. Laminação, eu cheguei a passar lá também, conheci. Então eu acho que, aí eu comecei lá como eletricista. Ali foi uma experiência grande, hein? Ali foi aonde que eu me desenvolvi mesmo como profissional, até essa questão de a gente poder se virar e saber... como resolver os problemas. É legal você tocar nesse assunto, porque a maioria das vezes o pessoal entende, o cara é engenheiro, estudou, tá no ar-condicionado, tá tudo tranquilo, ele resolve todos os problemas lá. Eu já sofri bastante. Por isso eu faço questão de pegar a pessoa e falar, conta a tua trajetória até você chegar lá, até uma reflexão, entendeu, sobre isso. Eu comecei como eletricista, depois passei para técnico de eletrotécnica, né, que aí a gente é responsável pelo determinado equipamento da área. Isso. Eu peguei a transição, eu entrei na Cosipa e depois a transição para Uzi Minas. Sim. E aí quando eu assumi essa parte de que eu era do cargo técnico, que você é responsável pelo equipamento, aí cara, o nível de cobrança, a questão de exigência, até de você ter o conhecimento do equipamento, porque assim, quando a gente chamava de inspetor de equipamento, né? Sim, sim. Então você é o dono do equipamento. Então, você é o cara que, teoricamente, é o que mais conhece sobre o funcionamento daquele equipamento. Então, por exemplo, o turno que atendia as emergências, a limitação deles, eles chegavam até um certo ponto.
Se é um problema muito complexo, muito mais grave, aí é onde a gente acabava entrando, porque é o cara que conhece mesmo. Fazer aquela parte cirúrgica dali do equipamento, né? Isso. Mas assim, que nem eu te falei, eu saí da Cosipa como técnico, né? Eu ainda cheguei a prestar alguns concursos internos. Não, peraí, aí você fez o da Cosipa, mas qual foi o momento que falou assim, peraí, eu vou tentar... Então, na verdade, o que eu já tá, quando eu me formei, eu ainda estava na Uzi Minas, né? Eu tentei alguns concursos internos lá para a gente poder... Na própria Uzi Minas, para poder assumir um cargo a nível de engenharia. Que já estava formado. Já estava formado, só que aí eu acabei não conseguindo. Só um detalhezinho, rapidinho. Então, você trabalhava na Cosipa e estudava? Estudava, isso aí. Então, você saía direto ali do Polo Industrial de Cubatão, direto para Santos? Isso aí. Eu ainda trabalhei um tempo de turno... turno e fazendo faculdade? Fazendo faculdade. Pra tu ter uma ideia, no sábado que eu trabalho, como eu tinha aula no sábado de manhã e o meu turno era da manhã, o que eu fazia? Na sexta-feira, até é uma coisa que se fosse hoje aquela questão do respeito das 11 horas, o mínimo lá, eu não poderia estar fazendo isso. Eu trabalhava na sexta normal, de manhã, ia pra faculdade à noite, e no sábado de manhã eu voltava pra faculdade, saía da faculdade e eu ia direto pra Cosipa. Pra poder porque eu trocava de horário com um amigo do turno da tarde, para eu não perder as aulas no período da manhã. E aí o que eu fazia? Como no sábado à tarde eu trabalhava das 15 às 23, eu voltava no domingo, quando eu tinha que trabalhar no domingo, às 7 da manhã eu estava lá de novo lá. Então a gente... Não existia vida social. Não. Amassou um pouquinho de barro aí pra... Então esse é o detalhe que eu gosto de refletir, que o pessoal entenda do outro lado quanto foi difícil você virar engenheiro, né? Então, hoje os calos que eu tinha na mão sumiram um pouco, mas assim, eu já tive bastante calo já. Muito legal, Marco, muito legal. Assim. Então aí chegou nessa época da Cosipa e falou assim, agora eu vou pensar concurso. Aí foi quando eu mais ou menos... Qual foi o start? Qual foi o momento que você falou assim, vou fazer o concurso? Não, então, mais ou menos na mesma época, quando eu me formei, apareceu o concurso da Prefeitura de Cubatão, falei, na região aqui, né? Eu prestei, era uma vaga só na época, eu fiquei em terceiro colocado, só que eu só fui ser chamado na Prefeitura em 2010, depois de 3 anos do concurso. Eu já nem imaginava mais, aí eu lembro que um colega da faculdade pegou e falou assim, eu fiquei sabendo que eu tenho alguns contatos na prefeitura que parece que vão chamar um pessoal do concurso que você prestou. E possivelmente você seja chamado. Eu não botei muita fé, não acreditei. Na época eu estava até de férias na Uzi Minas. E aí minha mãe, eu viajando minha mãe em Cubatão, ela recebeu um comunicado falando que eu estava sendo convocado para a prefeitura, precisava me apresentar lá, entregar a documentação. Tem sido uma emoção essa. Foi um momento legal, hein, cara? Aí foi uma loucura do caramba, porque assim, eu tinha que me apresentar, tinha a data, e eu pensei, eu tô viajando, eu vou acabar perdendo essa vaga, né? Mas aí a prefeitura ela ainda dá uma possibilidade de você prorrogar essa sua apresentação. Então eu consegui prorrogar, entreguei a documentação, aí depois fui na Uzi Minas, dei baixa. Deu baixa. Dei baixa. Então lá. Você sai do polo industrial da cidade, que é ali movimentado, que tem uma dinâmica totalmente diferente. Por serviço público. Por serviço público. Foi no início, eu vou falar para vocês que... Isso que eu queria saber, Marco. Como é que foi isso? Aquela loucura da Cosipa, turno, depois quando eu trabalhei na inspeção, que aí quando eu trabalhei na Cosipa, nessa parte da inspeção, que a gente trabalhava no horário administrativo, aí você imagina o que? Eu só vou trabalhar naquele horário das 8 às 17, deu o meu horário, acabou. Só que quando você, que nem eu falei, é o dono do equipamento, não tinha mais horário. Você já trouxe isso da indústria. Aí eu trabalhava de manhã, trabalhava de noite, 0 hora, enfim. Porque assim, preventiva, você tinha que estar lá acompanhando, então não tinha mais horário. Então quando eu saí dessa, vamos dizer, essa loucura para a vida, o serviço público, que é uma outra velocidade totalmente diferente, então foi difícil no começo. Demorou para se adaptar, hein? Demorei um pouco, pelo menos acho que 1 ano eu sofri bastante com essa questão do ritmo, porque quando eu entrei na prefeitura eu acabei não indo direto para a equipe de engenharia, né, que é onde fica o setor de obras. Eu fiquei na parte de informática por 1 ano. A gente tinha um diretor lá que na época ele era o responsável pelo setor de informática, que ele estava implementando a questão da informática na prefeitura. Porque na época quando eu cheguei lá, vamos falar assim, em 2010,
era muito precário ainda a parte de informatização, então estava começando a mudar isso daí. Então eu acabei ficando esse 1 ano aí trabalhando na informática. Então, cara, eu tô imaginando aqui, desculpa te interromper, mas é só pra gente deixaria a ordem cronológica legal. Então você sai de uma Cozipa que é trabalho dinâmico, resolvendo um problema com aquela sua equipe, equipamento, você tá focado ali. Aí de uma hora para outra você sai de 160 por hora e vai trabalhar 60 por hora no setor de informática. Que você literalmente tinha conhecimento, mas não era minha área. Não era a sua área. Era a minha área. Mais um ato de superação. E foi um projeto legal também, porque, que nem eu falei, era na época era um avanço para a prefeitura, melhoria até para os próprios servidores, enfim, para poder trabalhar. Mas o começo foi meio complicado assim também por causa dessa mudança de ritmo. Às vezes eu me pegava assim parado e falava, eu preciso fazer alguma coisa, tem que dar uma acelerada. Mas aí depois, com o tempo, eu passei essa fase aí da informática e foi quando eu fui para Secretaria de Obras, que é onde é o coração da prefeitura, onde se encontra o corpo técnico. O Marcos já começou, aqui é mais a minha área. Isso, mas eu tenho que assumir também que no começo a gente fica um pouco com medo, né? Porque não tinha experiência. Mas eu lembro muito bem que eu fui muito bem recebido pelo pessoal na época. Tinha um engenheiro eletricista também que me ajudou bastante, sempre me deu apoio, algumas dicas do que fazer, do que não, de como é o serviço público. Porque também, é bem diferente hoje, é bem né? diferente. É bem diferente, né? A burocracia que tem. Você trabalha com lei hoje, literalmente, lei e projeto, né? O que pega, assim, a nossa dificuldade no serviço público sempre esbarra na burocracia, né? Por exemplo, eu trabalhando na Cozipa, de repente, para eu poder comprar uma peça, sei lá, de um equipamento, eu tinha lá dentro no almoxarifado, já era só eu requisitar essa peça lá, essa peça vinha pra gente. Na prefeitura não, eu preciso fazer licitação, enfim, é outro mundo, é muito mais difícil da gente... Mantendo sempre a lisura do processo, né? E a gente tem que seguir todas as leis, tudo que é regimento relacionado a essas coisas, a gente tem que seguir. Porque qualquer coisinha que você der um passo fora, você torna aquele ato ilegal e aí você pode ter problema. É uma preocupação. Então você hoje é um engenheiro e também é advogado. A gente tem que ter um pouquinho de noção disso também. De tudo, para sempre manter também a lisura do processo. Sim. Ô Marco, e quando você recebeu o convite de ser secretário de obra da cidade? Porque a gente está falando de uma cidade que ela é um polo industrial muito grande, né? Então ela repercute muito na questão do litoral, né? Cubatão já teve um número expressivo no PIB do Brasil, né? Então, assim, ser secretário de obras numa cidade dessa é um desafio muito grande, né, Marcos? Cara, vamos lá. Foi na transição, né? Quando o governo do Ademar foi candidato à reeleição e ele ganhou. O primeiro mandato dele de 2017 a 2020 eu tinha já uma chefia, eu era chefe dos engenheiros lá na Secretaria de Obras e no final do ano começou algumas pessoas me falarem que do possível convite do prefeito para eu assumir a secretaria. Eu sempre fui, eu não acredito, porque assim, se a gente for comparar com outros secretários que já ocuparam esse cargo, são pessoas com mais tempo de prefeitura ou até profissionais que vieram de fora a convite dos prefeitos. Então eu ficava um pouco receoso, falando, não, acho que isso não vai acontecer. Alguns colegas dentro falam, não, toma cuidado, porque se o chefe te ligar, você não cair para trás, que pode ser que você receba um convite. Então aí quando virou o ano, que aí ele começou o mandato dele de reeleição, aí uma pessoa próxima dele do gabinete me procurou e falou, o prefeito quer conversar contigo. Eu falei, aí eu fiquei naquela, mas o que ele quer conversar comigo? O que pode ser que ele... Não, a pessoa falou assim, você vai conversar com ele, eu não posso te adiantar nada, a conversa é com ele. Aquelas tratativas de ali por trás, ninguém me falava nada, ninguém abriu. No entanto que no dia seguinte eu cheguei cedo na prefeitura e você fica naquela expectativa, as mãos tudo suadas. O que o prefeito quer falar com
com o Marcos. Na minha cabeça... porque achei bastante interessante pelo fato que você é um funcionário de carreira, né? Então, e a gente... E assim, a gente sabe que esses cargos são os cargos políticos, né? Então, e são indicações, né? Mas assim, aí a gente tem que, em relação ao governo do prefeito Ademário, ele, se você for parar para pensar, tem muito secretário no governo, no que a gente chama do alto escalão, que é servidor de carreira. É um diferencial. É um diferencial, e acho que ele sempre foi um prefeito que sempre apostou nisso, então eu acho que isso é legal também, de você dar esse reconhecimento para quem está lá naquele dia a dia, conhece a máquina pública, sabe como é que ela anda. Isso é legal, e ele tem feito bastante isso. Sim, Marco, mas assim, quando o Marcos entra como secretário de obra, o que eu imagino? O Marcos vai ter que tomar conta da infraestrutura da cidade, a questão de gestão de projeto, fiscalização de obra, tem a questão também de se relacionar junto com a comunidade ali direto, porque todo o bairro precisa de uma obra, precisa de uma melhoria sobre isso. Como que o Marcos, né, pensou dessa forma? Olha só o tamanho da grandeza, né? Primeiro, até cair a ficha de realmente conversar com o prefeito. Eu tinha conversado com ele acho que 1 ou 2 vezes antes, assim, alguma situação de obra, quando eu fazia parte da fiscalização. Quando eu cheguei cara a cara com ele, que eu recebi o convite, meio que eu fiquei em choque, deu uma paralisada assim, mas eu falei, não, eu aceito, não tinha como não aceitar. Porque... Você sabia que era o seu momento. Né? Eu sabia também que se eu fecho aquela porta ali, era uma oportunidade que eu ia deixar passar e provavelmente acho que ela nunca mais apareceria. Então eu falei assim, o desafio é muito grande, mas eu vou enfrentar, vamos em frente. E aí depois aí você começa a parar para pensar, a questão da responsabilidade é gigantesca, é enorme. Mas assim, a parte profissional, o desenvolvimento profissional é muito legal, vale muito a pena. É difícil a gente lidar com o ser humano, aí eu bastante. falo... a parte mais difícil. A parte mais difícil, assim, eu falo também não só dos munícipes, que a gente... Apesar que eu entendo que o munícipe, o que é o que pega mais? Eles querem um retorno nosso. Nem sempre um retorno positivo, mas assim, que você dê atenção. Às vezes não é só... a gente pensa que eles querem que você sempre resolva o problema. Às vezes não é isso. Ele quer escutar, né? Ele quer escutar, ele quer um pouco de atenção. E assim, de repente, é o secretário de obras ou é o secretário de finanças, exemplo. Qualquer secretário de saúde, a pessoa se sente honrada, enfim, eu não sei se a palavra é mesmo, mas vamos usar essa. Estar falando com o secretário. Então, sim, ela pensa assim, pô, ele está me dando atenção, isso ajuda. Eu percebi ao longo dos anos aí, eu à frente do cargo, que isso faz uma diferença tremenda. Então tem muitas pessoas que, lógico que o principal é resolver o problema das pessoas, amenizar qualquer tipo de problema, né? Mas eles querem o mínimo, que é a atenção. Sim. Então isso ao longo dos anos, aí, dos dias que eu à frente da secretaria, eu percebi que basicamente é isso. É um pouco difícil também a gente lidar com os colegas de trabalho. A questão da gestão de pessoas. A gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Eu acho que até, vamos falar assim, acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade é isso. Essa questão, não falando assim, pessoal, que... Eu conheço, um recado lá, eu conheço o Marcos, de infância, né, Marcos, tudo, e a gente vê uma certa dificuldade, que é a questão, o Marcos foi sempre uma pessoa tranquila na dele. É isso então, mesmo. Então, automaticamente, por isso que eu estou perguntando isso para você, Marcos. Dificilmente você vai ouvir, assim, você vai ouvir alguém falando, deu bronca, esse tipo de coisa, chegando mesmo, dando aquelas... Esse não é o meu perfil, eu não gosto de trabalhar desse jeito. O meu perfil, que eu sempre levei comigo, é o seguinte: todo mundo sabe o que tem que fazer. É lógico que tem alguns momentos que a liderança precisa também mostrar o caminho, mas assim, o teu dia a dia você sabe o que tem que fazer, então eu levo isso comigo, eu sou muito profissional. Então, não preciso de ninguém faz isso, faz aquilo. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu dou liberdade para todo mundo trabalhar tranquilo. No modo que você está explicando para nós, é o modo hoje de realmente gerir. Que é o que nós estamos acostumados na época de Cozipa. Para você ver um presidente era uma coisa que não existia. Fábrica, não tinha como, vice-presidente. Quando você via um diretor, hoje eu vi o diretor. Então por quê? Porque era uma questão de gestão na questão vertical.
né? Sim. Vertical. Hoje toda a questão de gestão, ela tá o quê? Horizontal, né? Então, o Marco, secretário aqui, automaticamente o pessoal da sua fiscalização tá do lado dele, não tá abaixo dele, né? Não, então, essa é a diferença hoje. E não é o fato de eu estar secretário que faz com que eu seja diferente. E outra coisa, eu quando terminar o meu tempo no cargo, eu volto a ser servidor como eu... Importante, né, Marco? Hoje o Marco Quarteroli está como secretário de obra. Ele não vai ser secretário de obra, né? Ele está como secretário. Isso até eu tomo muito cuidado com isso, principalmente em relação aos colegas. Aí eu falo na prefeitura em geral, porque assim, não adianta hoje, o fato de eu estar secretário, eu querer achar que eu sou diferenciado e de repente tratar mal um ou outro, que depois as coisas se invertem, eu vou voltar para lá, para minha função, que é mas que eu sou engenheiro mesmo da. Deixa eu fazer um comentário. Essa sua índole vem de berço, né? Ah, certeza. Isso aí, meus pais aí. A questão da educação, eu fui muito bem educado. Vem de berço, eu sei muito bem, conheço o pai e a mãe do Marcos, então são pessoas exemplares aí sobre isso. Marcos, agora está na Secretaria de Obras. O que você pode trazer para nós aqui na questão da cidade, né? Eu falo em questão até de... Hoje, existe algum software da prefeitura para ajudar na fiscalização, nessa parte de tecnologia? Então, a prefeitura vem se desenvolvendo bastante. Você vê diversos setores da prefeitura que você vê, eles estão trazendo a tecnologia para perto, porque assim, hoje o que manda é a tecnologia, né? Para auxiliar o profissional, ali, o ser humano no dia a dia. Então, a Prefeitura de Cubatão está passando por uma transformação legal, bem legal, dessa parte de a gente tem lá em obras particulares, já você tem, quando você vai entrar com a aprovação de algum projeto para você fazer alguma construção, isso você já consegue fazer tudo online. Parecido com o sistema do Corpo de Bombeiro, CPFL, enfim. Que legal. Então tem diversos setores da prefeitura que já vem se atualizando. Então quer dizer, eu tenho um terreno na cidade, quero construir uma casa... Você já consegue fazer isso tudo, apresentação de projeto. Eu não preciso na prefeitura pegar fila nenhuma, entro no via site. Isso, você consegue apresentar seu projeto lá, o projeto é analisado pelo corpo técnico da prefeitura e as respostas são tudo virtuais, tudo via site. Muito interessante isso, porque você torna todo o processo, né, bem rápido, né? Rápido e assim, sem vantagem nenhuma, né? Sim, com certeza. Então você segue todo mundo, tá no mesmo equidade, né? Com certeza. Muito bom, muito bom. E aí, Marcos, mas além dessa parte, o que a prefeitura tem fazendo na cidade de obras? Cara, eu acho assim, quem é cubatense, até quem não é também, que o Cubatão hoje é notícia em todos os jornais aí. Você vê o trabalho que o prefeito tem feito na cidade, a cidade está em pleno desenvolvimento, diversas obras, a questão da habitação é muito forte, com diversos projetos habitacionais. Eu vi aquele projeto na Vila Esperança, né? Isso. Cara, que projeto muito bonito aquele projeto ali. Vai pegar quantas famílias ali? Ali são mais de 1000 unidades habitacionais que estão sendo construídas. Então o projeto do governo Ademário aí é para daqui a 10 anos a questão do déficit habitacional ele ser zerado no município, entendeu? E acontecendo isso, Cubatão vai ser a primeira cidade da região. Então, a cidade está em pleno desenvolvimento. Qualquer jornal, qualquer local que você sempre vão estar falando de Cubatão. Então, é muito legal poder fazer parte dessa transformação da cidade que eu nasci, eu cresci em Cubatão. Você é um filho de Cubatão, né? Sim. Você foi da época do Lorena, estudou no Lorena. Melhores escolas que a gente teve. Então é muito legal estar fazendo parte dessa transformação. Eu sempre que eu posso, eu agradeço o prefeito pela oportunidade, né, pela confiança de me convidar para ser o secretário, porque assim, é uma pasta bem complexa e assim, ela muito complexa. Licitações. Para a questão da cidade, do desenvolvimento da cidade, é uma das mais importantes, entendeu? O governo acaba aparecendo bastante. Eu falo assim, hoje que os projetos habitacionais são grandes em Cubatão, Marco, mas também a questão das obras, né? Que também... Tem uma obra que foi na sua gestão, de ponta a ponta foi a questão do Pier em Cubatão, né? Isso. Eu comecei a obra do Pier, eu comecei como chefe dos engenheiros, né?
E aí foi quando mudou, quando passou para o segundo mandato do prefeito, que aí eu passei a ser o secretário. Então na parte de desenvolvimento do projeto você estava como chefe dos engenheiros. Isso. Quando realmente a obra começou a dar start, você já era o secretário de obra. Não, eu ainda era chefe dos engenheiros, ainda fazia mais parte da fiscalização. Eu, para falar a verdade, nesse projeto, eu comecei desde o início. Desde lá de quando se estava fazendo os levantamentos, projeto, orçamento, licitação, aí depois até o acompanhamento da obra. Apesar de ser um PIR, é uma obra meio complexa ali, não é, bastante complexa. Se você, assim, quem pegou e acompanhou, viu a questão da estrutura, de como foi montado aquilo ali, fazer o estaqueamento. Isso que eu ia perguntar agora, cara. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Quem pôde acompanhar isso. Ele que trazia barcaça. Isso. O batistaca ficava em cima de uma. Da barcaça. De uma balsa. Da balsa. E aí ele ia se movimentando e batendo, cravando as estacas. Topografia ali acompanhando. O tempo todo, topografia o tempo todo. Cara, é uma obra realmente que chamou a atenção da cidade de Cubatão e uma engenharia muito ali. E o legal é que assim, tá resgatando aquela questão da credibilidade da cidade. Se você for hoje, um final de semana, ou hoje mesmo agora à noite, lá você vai ver que aquela área do Pira ali, aquelas redondezas ali da Praça da Independência, tá lotado de munícipe ali, a galera, a criançada. Sim, isso é importante. Então... E aí, agora eu faço uma reflexão. E quando o Marco secretário olha para essas obras, principalmente a do Pia acaba, o que ele sente ali, velho? Que nem eu falei para você, muito orgulho de fazer parte de toda essa empreitada aí. E eu até, há um tempo atrás, a gente inaugurou uma pista de skate lá num trecho da Beira-Mar, né? Que é um equipamento de lazer lá que faz parte do... E tem uma placa lá com o nome do prefeito, o meu nome, o nome do secretário de esportes. Então quer dizer que quando você vai trazer o Benício e o Gustavo falar aqui, ó, filho, olha o meu legado aqui, eu já levei meus pais, no dia da inauguração, meus familiares estavam presentes lá. Cara, já parou assim pra pensar, né? Já fez essa reflexão? Já sim. Até Marco Silva Quarteroli, secretário de obras de Cubatão, naquela data ali, que daqui a 15, 20 anos a gente vai estar conversando. Tá lá, tá meu nome lá. Que nem o prefeito sempre fala comigo assim, quando a gente acaba lembrando disso, ele fala do legado que a gente tá deixando, né? Assim, eu acho que o legado maior é dele, porque ele é ele que comanda a cidade, mas assim, de uma certa forma eu também faço parte dessa... Não desmerecendo, Marco, mas assim, a questão da engenharia, ela é muito mais difícil, porque você viu como você comentou, você participou do início do processo, ter a ideia e ver se essa ideia é execuível. É bem complexo. Você faz o projeto, depois você tem que analisar o projeto, projeto aprovado, depois você vem para a questão de compra de material, aí você vem para a licitação, que é quando você entra na licitação de prefeitura, todo mundo quer participar. Né? Então aí tem a ganha daquela licitação, a outra empresa viu o documento errado e volta para trás. É um processo bem complexo. Aí eu estou enfatizando esse detalhe, porque depois de um ano depois que a obra estiver pronta, fala assim, parecia que não ia acontecer. Tem esse sentimento do engenheiro, não tem? Tem. E outra coisa, a gente também passou uma fase aí totalmente atípica aí, que nunca ninguém imaginou, que é a pandemia, né? E foi na época de pandemia, né? Então, Chegou a paralisar a obra? Não, parou bem pouco. Alguns atrapalhou um pouco, lógico que o andamento não foi, o cronograma saiu totalmente fora. Sim. Mas assim... Eu tenho até um orgulho de falar que durante a pandemia a gente trabalhou todos os dias, presencialmente. Atrapalhou a obra, mas ela também seguiu também. De uma forma mais morosa, mas a empresa que ganhou o contrato, ela continuou trabalhando. Lógico, com todas as precauções que a gente era exigido à época, mas a gente não parou. Mas eu sinto orgulho de você. Tô aqui orgulhoso, né? Pô, o Marcos tá lá, secretário, e teu nome tá escrito na placa, né? É legal, isso é bem legal. Eu nunca imaginei, vou ser sincero, assim, você me conhece muito bem, sabe que eu sou um cara bem retraído, eu jamais imaginei estar passando por isso, entendeu? Eu fico imaginando... Jamais. Eu fico imaginando a Joyce... A mãe, o pai, ver seu nome lá na placa, o orgulho que ele tem de você, né? Eu tô aqui, já tô com orgulho. O cara secretário... A galera fica bem
todo mundo fica bem orgulhoso, é bem legal também. O cargo exige muito, tem muita responsabilidade, é muita cobrança, mas assim, profissionalmente tá valendo muito a pena. Aí que eu falo de você, é o retorno do engenheiro, né? A engenharia, por isso que eu trabalhava de turno, eu não encarei a faculdade, não deixei a peteca cair, e trabalhava à noite, 6 de manhã. Você deu um exemplo legal aí, falando que nem da época da Uzi Minas, da gente poder... dificilmente um dia eu pude ter uma conversa com o presidente, enfim. E hoje, assim, eu poder participar de diversas reuniões quase que diárias com o prefeito, que ele sempre está cobrando, ele cobra bastante do andamento das coisas. Já ele é a autoridade máxima da cidade. Sim. Então, fazer parte disso tudo é muito legal. Às vezes eu tô numa reunião com ele e eu fico olhando assim, cara, é o prefeito. Você nunca se imaginava, né, mano? Não, de forma alguma. Às vezes até em reuniões com algumas empresas também, que já participei com reunião com o pessoal da Petrobras, enfim, que tá pessoas lá extremamente importantes, entendeu? Que eu nunca imaginei estar presente. Aí o Marco Engenheiro automaticamente ele tem que ser dinâmico, se reinventar. Sim, e ali, eu tava até lendo, eu gosto muito dessa parte de trabalhar a pessoa, né, a questão. Eu tava vendo uma entrevista do JJ, né? E ele fala muito sobre isso, né? Que vou me preparar, né? Fazer a faculdade, vou fazer pós-graduação, quando estiver preparado, não. Mas automaticamente o dia a dia te faz ficar preparado sobre isso. É isso mesmo. Por isso que eu gosto, antes de começar o nosso programa, é o cara fazer a reflexão dele lá atrás. Quer dizer, você saía de noite, trabalhava, depois ia pra faculdade, e aí? Mas isso daqui acontece. Isso aqui se te preparou pro hoje você tá conversando com o prefeito, conversando com com o polo industrial, de frente para frente. Automaticamente depois você vai ter que conversar com o morador, dar uma explicação para ele, que não é tão técnica aqui igual da Petrobras. A gente acaba conversando aí desde o prefeito... Isso é ser engenheiro. Até de uma ponta a outra. Uma ponta a outra. Você chegou no nível máximo da cidade e automaticamente você vai conversar com aquele morador também, que não é questão que ele não seja de um nível baixo, mas é a questão que o morador tem uma outra linguagem, né? Sim, outro dialeto para conversar com ele, uma explicação um pouco, né, melhor. Pô, aqui a fim de casa tá enchendo, não, fica tranquilo, que tem um projeto de água pluvial, que a gente vai melhorar sobre isso. E automaticamente conversar com a Petrobras, que ele já está pensando estrategicamente lá na frente, o porquê, né? Então, é bem complexo. É bem complexo, mas aqui a gente falei, a recompensa é muito boa, é muito legal mesmo. Acho que profissionalmente, para mim, essa experiência... Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente e a gente... Mas no seu legado tá escrito a placa. Não, tá escrito lá. Mas eu acho assim que como experiência até pra depois aí, do que for vir pra frente, aí eu acho que abre diversas portas aí pra mim. Muito legal. Ô Marco, e uma questão que também que eu sempre levanto aqui no nosso programa é assim, nessa correria toda que você teve, né? Estudar, faculdade, prova, prefeitura, o teu dia a dia não é fácil, né, que você vai estar falando com lei, com obra, está falando diretamente com as pessoas mais responsáveis da cidade. E aí, quando você volta para casa, como que é o Marcos em casa com a senhorita Joyce, com o Benício? Vamos lá, eu tento me desligar, mas eu não consigo. Sabe por que essa pergunta? Vou falar para você, porque eu também sou engenheiro, né? Tem o meu dia também bem puxado, tudo, e eu parei a pensar o quanto as nossas esposas sofrem. Sim, bastante. E nos dá apoio. Bastante. Isso aí em relação a Joyce eu não tenho o que falar, cara. O apoio, ela às vezes ela cobra o fato da gente estar um pouco distante assim, mas ela sempre me apoiou em tudo, entendeu? Nos momentos que a gente está mais cansado, enfim, sempre tá lá para oferecer um ombro amigo, então dela não tenho o que reclamar não, cara. Na verdade acaba sendo nosso porto seguro, né, cara? É verdade. A gente volta para casa e ainda chega estressado, aí realmente o nosso dia não é fácil e é difícil explicar como difícil. Que é. Tem algumas vezes que a gente acaba até levando para casa o problema, desconta em casa. Infelizmente a esposa, o filho acaba sofrendo um pouco. Mas aí o dia a dia a gente vai levando, vai superando
cada obstáculo e vamos embora. Eu sei muito bem, porque essa é uma parte que a gente tem que realmente trabalhar, refletir sobre isso, falar, nossa, porque não é fácil ser engenheiro e não é nada fácil ser esposa de engenheiro. É verdade. E eu acho que com o telefone hoje também aí dificilmente a gente fica desligado do mundo. Desculpa, a gente não consegue se desligar. Não, é online, você tá online. Tá online. Daqui a pouco pode ser que o prefeito liga aqui, cara, tô em emergência, você vai ter que atender ali, entendeu? E aí ela vai entender e depois você que vai fazer ela entender também, né? Sim. Não, mas isso aí é da nossa profissão, não tem jeito. Acho que o engenheiro que se desliga um pouco do mundo quando ele sai do horário de trabalho dele, esse é um cara que tem que ser estudado, porque é muito difícil, cara. É praticamente impossível você conhecer alguém. Eu, pelo menos, não conheço. Não conheço nenhum. Eu estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu trabalho home office, então quer dizer, tem dia que eu desligo o computador, eu não consigo conversar comigo mesmo, cara. Uhum. Aí eu fico lá no meu canto, ali preciso de umas 2 horas, tudo. Hoje, né, a Priscila já entende, né, ela já veio ali, já dá um passo para trás, aí quando eu desço, né, eu começo a conversar com todo mundo, ela viu que eu já dei uma despressurizada. Mas nosso dia a dia aí é puxado. É puxado, a gente lidar com pessoas, a questão de gestão de pessoas, né, e assim, a questão do home office, ele veio realmente para ficar, né, então para mim é uma mudança muito grande também, porque sou acostumado a lidar com pessoas, até 2021 eu estava no Maranhão tocando obra, e agora estou dentro de casa fazendo home office, então você lidar com as pessoas, motivá-las via home office para você ter uma linha de produção, né, então hoje eu trabalho com manutenção das plataformas, então quer dizer, eu estou aqui e a plataforma está a 300 km ali na costa do mar, então é bem dinâmico e bem difícil, então o estresse emocional ali na questão de convencimento é bastante alto sobre isso. Então é o mesmo nível que você, né? O secretário de obras. Então eu fico imaginando a rotina do Marcos, né? Então ele tem lá a licença para fazer a liberação, tem a questão da fiscalização das obras, que elas não param, você tem que estar ciente disso tudo, você tem que atender o gabinete, você tem que atender as querências, né? Quantas querências por dia você atende lá? Isso aí não para, cara. Não para. Então vamos levar para o pessoal a rotina difícil de um secretário, né? Então é muito complexo sobre isso. Bastante. Então, muito complexo. Marcos, fora essa parte aí, onde o Marcos vai estar aí daqui a 10 anos? Já parou para pensar assim, cara? Cara, é difícil. A gente tenta se programar, né? Eu não sei, eu não... O Benício vai estar com quantos anos? E o Gustavo? O Benício vai estar com 15. O Gustavo já vai estar beirando quase os 30 anos já. Então já vai estar... Eu espero estar vivo aí para estar acompanhando ele. Você vai estar, se Deus quiser, que Deus me dê força aí. Mas essa pergunta fez para mim mesmo, e eu também fiquei assim pensando, onde eu queria estar daqui a 10 anos. Foi por isso que eu puxei o freio de mão. Daqui a 10 anos, a Maria vai estar com 15 anos, o Pedro vai estar com 26 anos e o Bernardo vai estar com 22 anos. O Pedro está no Senai, em Cubatão, se apaixonou pela elétrica. Então ele já tá indo, foi no caminho certo. O Bernardo tá vindo atrás falando, eu quero estudar também lá. Beleza, a Maria também ainda tá pequena com 5 anos, beleza. Mas um grande legado que eu quero deixar, que eu acredito que seja igual o seu, é que igual o seu pai e sua mãe fez, deixar você encaminhado. Sim. E aí É que depois que a gente tem os filhos, né, a gente vive pra eles, né? Então a gente conseguir... Eu vou ser sincero contigo, eu nunca parei assim pra pensar... como é que eu vou estar daqui a 10 anos? Que nem eu te falei, eu nunca imaginava estar onde eu estou hoje. Graças a Deus eu estou aqui. Mas assim, eu acho que é uma reflexão. Eu acho que o principal mesmo, acho que se eu conseguir deixar meus filhos encaminhados aí, um conforto para minha família, que a minha família esteja bem confortável, todo mundo bem estabilizado, eu acho que eu vou estar muito contente. Sim. Acho que isso é o mais importante. Eu posso ficar em segundo plano, minha família, minha esposa, meus filhos estando bem aí, pra mim já é... Eu fiz essa reflexão, Marco, aí eu falei assim, mesmo, peraí. O meu propósito de vida hoje é encaminhar a molecada. Encaminhou, beleza. Depois é ficar vivendo ali com a minha esposa, vamos viajar, fazer coisa que a gente não fez hoje, entendeu? Tá vendo?
recompensar ela. Sim, acho que isso aí seria uma boa ideia, depois a gente... recompensar ela dos dias ruins de engenheiro. Acho que elas merecem. Merece. É isso aí, Marco. Então, Marco, o importante de tudo dessa brincadeira aqui desse podcast é a aproximação, né, da nossa associação junto com a Cara, isso com a é muito legal, muito legal. Entendeu? Então, você já vem acompanhando o nosso trabalho sobre isso, né? Faz parte do grupo de Engenhar também, né? Que via a dinâmica lá, o pessoal tá sempre... Eu costumo não me manifestar muito lá, mas eu acompanho bem lá. O que eu acho que é legal do grupo hoje é tão difícil da gente se colocar no mercado de trabalho, e quando aparece lá um profissional ou outro falando, graças ao grupo Engenhar eu consegui me colocar no mercado, acho que não tem notícia mais legal do que isso aí. Quando eu acompanho, que nem eu acabei de te falar, eu costumo falar pouco lá, muito difícil, mas eu acompanho o grupo. Sempre estou olhando as mensagens que aparecem lá. Sim, o pessoal tem um engajamento muito grande, a empatia, né? Legal, a gente conversa ali até de norma, até de vagas de indicação, né? Eu acho que até a troca de experiência também, porque assim, a gente também não domina todo o assunto, né? Eu mesmo, a parte elétrica, se eu precisar de alguma coisa, eu sei que lá vai ter um profissional que eu posso tirar uma dúvida ou buscar uma ajuda, enfim. Sim. Isso é legal, fortalece bastante aí a engenharia, né? Os engenheiros, que eu acho que o pessoal costuma achar muito que a classe dos engenheiros é desunida. Eu acho que a Engenhar aí tá quebrando os paradigmas, né? Mostra totalmente o contrário, e é muito legal essa aproximação aí. Muito legal. Com certeza. Marco, eu queria mais uma hora aí de programa junto contigo, mas a gente vai entrar aqui nas considerações finais. O momento é importante aí de mandar um abraço para a família, a questão dessa união da prefeitura com a associação. Primeiramente, cara, eu peço obrigado, e eu sei que eu estou assim, não vou achar a palavra correta para falar para você, mas eu sei que você sentar aqui e dar essa entrevista para mim, você tá quebrando um paradigma do Marco. É difícil, viu? Então eu consegui. É difícil, então me sinto honrado essa noite aqui, cara. Muito difícil mesmo, que até há pouco tempo atrás o prefeito me pediu para gravar um vídeo, até fazendo uma explicação sobre um problema que a gente estava na cidade lá. Eu falei, caramba, prefeito, aí você sabe que não é minha praia. Ele falou, não, fica tranquilo aí que você vai conseguir. O vídeo não sei se ficou muito bom, mas acho que o objetivo que a gente queria atingiu, entendeu? Até aí quando eu recebi o teu convite, eu falei, pô, Rafinha, não faz isso comigo não, que esse não é minha praia, cara. E eu consegui trazer você aqui. Foi difícil, mano? Não, até que foi tranquilo. Bem eu legal. Acho que quando é um bate-papo assim, pra mim é mais de boa. A base é mostrar pro pessoal do outro lado a vida do secretário, né? Tirar um pouco aquele paradigma, o secretário ali e tal, para não dar atenção, não. O secretário também é humano, ele tem família. Com certeza. Ele tem o dia a dia dele, trazer um pouco mais, né, pro público, o ser humano, né? Então ali, porque as tomadas de decisões são difíceis. Vai acertar para um lado, vai errar para o outro. A gente nem sempre acerta todas. A gente tenta trabalhar para que erre o menos possível, mas nem sempre a gente consegue, né? Mas sim, o objetivo é sempre esse. Sim. É sempre trazer o melhor para a cidade de Cubatão, para o desenvolvimento da cidade e o bem-estar dos munícipes. Então, Marco, eu peço obrigado a você, tá? De verdade, por doar esse tempo. Eu sei que você ainda vai para casa, vai ver a sua família, mas é importante demais esse bate-papo para mostrar a união da engenharia, a união das classes, toda a nossa união. Cara, fica à vontade e aí se manda um recado para nós aí. Cara, primeiramente agradecer a oportunidade e te agradecer também por ter me deixado bem à vontade. Acho que foi bem leve, foi bem legal o bate-papo. E aí agradecer a Engenhar, a Associação dos Engenheiros, enfim. Estamos à sua disposição, meu amigo. E a prefeitura também, sempre que a associação ou a Engenhar precisar da gente lá, a gente também está à disposição. Escutou aí, né, Pedro? Essa parte é o corte, hein? A união das prefeitura com a nossa associação e a Engenhar junto aí. Pedrão, coloca nossos patrocinadores aqui, por favor. Mútua, a nossa principal patrocinadora. Marcos, já conheceu a Mútua? Já ouvi falar muito bem dela, mas eu preciso me aprofundar um pouco. Você não é mutualista ainda? Não, ainda não. Então você não é engenheiro feliz, você precisa ser mutualista. Aqui você vai ser feliz. Vou te cobrar, hein, pra você ser mutualista. Tá bom, beleza, pode cobrar.
Updraw, a empresa de projeto, uma empresa qualificada, estruturada, com ótimos profissionais, qualquer tipo de projeto que você necessitar, até esse link que nós temos, Marco, pode contar com a Updraw aí. Tá bom. EVR, uma empresa parceira do Ricardo Manuel, Ricardo Rocha, do Vladimir também, que trabalha, tá trabalhando forte aí na questão. O Ricardo é o irmão do Ronaldo? O irmão do Ronaldo, EVR. Ronaldo. Os caras são nossos parceiros aqui, estão com a gente aqui na associação. Ronaldo também é engenheiro eletricista. Gente fina pra caramba. Só nível alto, cara. Bruno Nobre, você conhece esse cara? Oh, com certeza, esse é o cara. É o cara muito gente fina, bacana, prestativo, sempre que eu precisei desse profissional aí. Além de um grande parceiro e amigo. Muito gente fina mesmo. Viu aí, né, pessoal? Bruno Nobre. Esse é o cara. Pivato Engenharia e Soluções de Engenharia. Um parceiro nosso também, que trabalha muito com a questão de construção civil aí. É um nosso parceiro também. Soluções Engenharia e Progresso. Felipe Souza. Felipe. Questão aí de profissional também. Eu já trabalhei com SPDA ele. Também. Trabalhei com ele na Cosipa. Olha aí, olha a engenharia se encontrando. Trabalhei com ele lá. Nossa Associação de Engenheiros de Cubatão. Pessoal, obrigado e não perca o próximo programa, hein? Valeu, galera.